todos. Eu estou aqui com o celular aqui para poder ler uma... Tem aqui na mensagem do Sensei, que está no BS+, ele, de 25 de outubro, ele fala assim, ele primeiro cita Nichiren: declaro tudo isso unicamente em prol da nação, da lei e das demais pessoas. Aí ele prossegue com as palavras dele. Antes eram as palavras de Nichiren, né? Honrosos emergidos da terra do ímpeto do leão, os Budas e as divindades celestiais agirão infalivelmente, conquistem todos a vitória na vida e no Kosen-Rufu, lutando até o fim sem arrependimento. Então, vocês têm que entender uma coisa. Tem um lado místico. E o lado místico começa na sua mente, no seu coração. Então, tem uma frase aqui, tem uma matéria do BS, Como ativar os deuses budistas. É de edição 2220, tá? Do Brasil Seika. Aí ele fala que o Buda Nichiren falando. São os deuses budistas, ou como se falava em japonês, Shoten Zenjin, né? Os deuses budistas se transformam em homens e mulheres para ajudar o praticante do Sutra de Lótus. É outra frase da matéria. E ele fala, Nichiren Daishonin, no Gosho não traduzido ainda para o português, ele fala, os deuses interiores são uma multidão de deuses existente em nossa vida, que atende às necessidades da nossa mente. Os deuses externos, por outro lado, partem da nossa consciência e viajam observando todas as questões do mundo. Então, existem duas coisas que vocês têm que entender. Existe o Deus budista. Nichiren falou, dentro do nosso coração e mente, e daqui de dentro é que eles se manifestam do lado de fora. Já existem deuses do lado de fora? Já. Mas eles só vão ter permissão de proteger você dependendo de como vivos e ativos eles estarão no seu coração. Tem um Gosho que a gente utilizava na divisão do jovem da minha época, né? Que eu já fui jovem. Não parece, mas fui. E eu fui da divisão do Japaz. E aí, esse Gosho fala, quando a boa sorte de uma pessoa se esgota, até os amigos se transformam em inimigo. Aí a gente dizia na divisão do jovem, quando o cara está azarado, até a mãe dele que quer ajudar não consegue ajudar. Que o maior Deus budista externo que a gente começa a ter é a nossa própria mãe. Mesmo que seja a pior mãe, a mãe ruim, ela te deu a vida, que é o bem mais precioso. Mesmo aquelas mães que maltratam tudo, elas são preciosas. Então, quanto mais uma mãe boa. Então, uma mãe boa que quer te ajudar sempre, não consegue. Quando ela tenta te ajudar, dá tudo errado. Por quê? O coração da pessoa está em desarmonia. Aí muita gente vai... Por que eu estou tratando de Deus e budismo? Porque a matéria de hoje é sobre a pandemia. É na crise que a gente precisa
manifestar a proteção dos deuses budistas. Você ora Daimoku para ter boa sorte. Kudoku, essa palavra em japonês, boa sorte. E o que ela significa? Falando no português, Ralé, significa você ter um montão de deuses budistas presentes na sua vida. Kudoku, boa sorte, é ter muitos deuses, quer dizer, muita coisa positiva dentro que vai se manifestar do lado de fora. Então, se vocês não tiverem o coração correto, você ora e a proteção não aparece. E o exercício da bondade budista, por que a bondade é com todo mundo, mas a bondade budista é mais profunda. É ensinar o Nam-myoho Renge-kyo, cuidar dos seus membros, mesmo que você não seja dirigente, cuidar do membro que é próximo de você, seu amigo, seu companheiro, ajudar nas atividades do budismo. Imagina eu de RM, que junto com os outros de RM, sou responsável por São Bernardo inteira. Imagina as preocupações que eu tenho que ter. Vocês não têm ideia dos problemas que eu tenho que resolver junto com os outros. Não é sozinho. Dinheiro, cofo, pagar sede. Só para vocês saberem. Já tem data para a gente voltar ao presencial. Eu não posso dizer a data, mas já tem data. E vai ser aos poucos. Primeiro, algumas atividades. Nós vamos comunicar o João Buti hoje. Agora, eu acho que é no início de novembro. Então, por isso que eu não posso falar com vocês antes dele. Mas já está tudo esquematizado. Cada RM faz de um jeito. A nossa é uma das mais adiantadas no planejamento e foi elogiada pela BSGI pelo nosso planejamento. Olha, eles mandaram, centenas de páginas com regulamento para essa volta. Porque tem regulamento da lei federal, lei estadual e lei municipal aqui de São Bernardo. Além da lei municipal geral, tem a lei municipal para as religiões e estadual para as religiões. A loja pode abrir de um jeito, mas a religião não pode. E tem a diretriz que a gente recebeu do Japão, do Sensei. Então, vocês vão ver que vão ter cuidados, todo mundo separado 1,5 metro, em qualquer direção. E todas as reuniões da sede serão transmitidas virtualmente. Então, quem não for representante nas reuniões que vão começar, vai poder assistir como nós estamos aqui. Agora, tudo isso só acontece com a proteção dos deuses budistas. As preocupações que a gente tem só se resolvem quando a gente manifesta a ação e a proteção dos deuses budistas. Aí você fala, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, aqui a maioria é mulher. Vou mostrar algumas pegadinhas para vocês. E vocês me interrompem, é um diálogo, vocês podem me interromper e tirar dúvida. Controla meu tempo aí, ô Thaís. Me avisa uns 5 minutos antes de acabar, que aí eu concluo. Que eu esqueci de olhar a hora que eu comecei a falar. Beleza. Para contar os minutos que você me deu. Tem no mínimo ainda 25 minutos. Pode mandar ver. 25. Aqui são 19h31, então 19h57. Mas vocês dialogando comigo. Mas eu vou dar umas dicas. Por exemplo, teve uma senhora chefona do Japão da divisão feminina. Levou um problema. Eu vou resumir para ser rápido, não vou dizer o problema dela.
levou problema de doença, de conflito, de família, tudo junto. E ela lida com o sensei direto, é grandona, chefona mundial lá. E ela com esses problemas que vocês têm. Aí, naquela época, o sensei estava mais presencial, que aconteceu isso. Que agora ele está meio aposentado, né? Ele não vai tanto nas atividades, desde 2010. Mas, com o passar dos anos, depois de 2010, ele foi se afastando e deixando os discípulos. Ele abriu para ela, escutou tudo, abriu para ela, ele leu um Gosho, que agora eu não me lembro qual foi, mas esse Gosho era sobre lamentação. E ele disse: você reclama demais. Você lamenta demais. Se você reclama demais, como diz esse Gosho, eu fico devendo o Gosho, que está nas minhas anotações aí perdido. Eu tenho tudo anotadinho. Coisas importantes assim eu anoto. Mas não deu tempo de eu pesquisar para essa reunião. Hoje eu trabalhei muito. E eu trabalho em casa, mas eu tenho uma grande responsabilidade num grande banco. E ele disse: quem reclama demais é porque não confia na lei e dá muita importância no coração ao sentimento e à visão negativa. Se você reclama muito do seu marido ou da sua esposa, da vida, do presidente que elegeu, do presidente que não elegeu, se você propaga meme de ódio no WhatsApp, recebe, sai postando, replicando para todo mundo, uma péssima notícia. Você está cultivando um coração mau. Quem propaga negatividade dos outros para os outros tem um nome muito feio na sociedade: fofoqueiro. Fofoqueiro, no budismo, chama-se onshitsu. Aquele que, com palavras ruins, leva sofrimento e desunião para o budismo. Então, se você é reclamão, fofoqueiro, fica aí, fora fulano, fora cicrano, volta cicrano na política, cheio de raiva, dividindo família, sociedade e amigos, péssima notícia. Você está cultivando o contrário dos deuses, que são positivos. Você está cultivando no seu coração demônio. Se você reclama do seu trabalho 1/3 do seu dia, sinto muito. Você está afastando os deuses da sua vida. Aí você ora 3 horas de Daimoku, e o Daimoku é para consertar o seu coração, para só depois vir os deuses budistas. Como você, na sua decisão, não quer mudar o coração, quer continuar reclamando, fofocando, falando tudo, a sua oração não vai funcionar do jeito que você quer, que você precisa. Vocês conhecem um montão de gente aqui, só tem membro hoje, não tem convidado. Um montão de dirigente com a vida enrolada. Uma vez no Rio de Janeiro, o sensei foi lá, eu estava lá de segurança, lá para o sensei. Aí o sensei falou uma coisa muito rigorosa que quase não se repete na BSGI. Por que não se repete? Porque é um dedo apontado para o dirigente que orienta. Eu não tenho vergonha de dizer esse ensinamento que eu vou repetir do sensei, porque eu não tenho esse problema. Assim que eu escutei, eu comecei a combater. E o sensei veio há muito tempo atrás no Rio de Janeiro. O sensei falou rigorosamente, porque uma pessoa pediu orientação para ele lá do Rio, reclamona, lógico, uma pessoa mimimi, chorona. Aí o sensei
E isso está escrito no livrinho de orientações do Sensei, quando ele veio no Brasil e no Rio de Janeiro. Tem um livrinho, eu tenho esse livrinho. Então, tem uma prova documental disso. Ele falou, se você fazer, olha só, fazendo prática correta, quer dizer, Gongyo e intenso Daimoku, você passa mais de 3 anos ou 4 anos com o mesmo problema, tem uma coisa muito errada no seu coração. Por que os dirigentes não citam essa orientação importantíssima e profunda feita no Brasil? Porque eles, quando o membro olhar a vida deles, ele vai dizer, faz 20 anos que eu tenho problema financeiro. Faz 20 anos, 10 anos que eu quero comprar uma casa e não consigo. Faz 10 anos que eu estou lutando contra uma doença, com meu marido bêbado, com minha mulher, isso, reclamando, e não resolve. Compara com essa reunião rigorosa, com essa orientação rigorosa. Você passa quase 4 anos com prática intensa e não resolveu, a prática resolve. A prática correta resolve. É porque você não está praticando corretamente. E um dos lugares que você não pratica corretamente não é só a quantidade de Daimoku, não é só não falhar no Gongyo, é no coração. Onde você faz o contrário dos deuses budistas. Então, eu vou repetir a frase aqui que eu falei no início. A bondade interior atrai outras formas de bondade. Né? E os deuses budistas, né, interiores são uma multidão. Quer dizer, os deuses budistas são aí fala aqui na matéria, os deuses internos são os nobres sentimentos que nutrimos pelas pessoas que são nossos deuses externos. Quer dizer, elas vão virar deuses externos por causa do seu bom sentimento. Então, o sentimento de gratidão e benevolência são as principais funções protetoras dentro de nós que ativam os deuses externos. Então, nessa pandemia, você tem que, com fome, com muita fome, correr atrás dessa proteção. Não com desespero, mas com sentimentos bons. Eu vou corrigir minhas palavras, eu vou corrigir meus pensamentos. Está depressivo? Eu já orientei várias pessoas com depressão nessa pandemia. Primeira coisa, faz um montão de Daimoku. Na hora que está depressivo, faz Daimoku. Em vez de ficar pensando besteira, faz Daimoku. Estuda. Busca orientação, busca pensar para cima, positivo. Nenhuma palavra que se o Buda viesse à Terra falar com você, mas se você está com o coração das trevas, da depressão, que é tristeza, você não vai ouvir a palavra do Buda, mesmo que ele venha à Terra. Não é um dirigente que vai mudar o coração da depressão. É o seu Daimoku, a sua decisão. Eu vou cultivar só pensamento positivo. Só vou pensar coisa boa e falar coisa boa. E quando eu precisei disso, eu quase morri de Covid, todo mundo sabe, eu vivi. Eu fiquei em coma, entrei em hemodiálise. 4 dias em coma, 33 dias internado, 14 dias entubado, 3 dias de hemodiálise. E os médicos deram mais notícia para minha mulher. Mas ela ficou tranquila e fez Daimoku. E eu fiz muito Daimoku antes. Muita coisa boa que eu fiz antes
de São Bernardo e depois aqui em São Bernardo. Olha, eu não imaginei a quantidade de gente que orou por mim, gente até que eu não conhecia direito, chegou para mim: Jorge, quando eu soube que você ficou doente, eu fiz 3 horas de Daimoku num dia por você. Tudo isso é boa sorte, é o Deus externo que manifestou os meus deuses no meu coração. E eu saí paralítico. Eu já estou andando com muleta, mas vou largar a muleta já. Sem sequelas no pulmão, no coração, tudo. Olha, do que eu tive, porque eu estou hoje, só a lei, só o Daimoku, só o Buda, que eu manifestei no meu coração, minha esposa, meus filhos, meus amigos, para eu estar aqui hoje. Então, quer curar? Olha, eu já tive 2 promoções no banco. E a última promoção foi no dia 6 de setembro. Meu chefe me falou hoje: Jorge, você está indo tão bem, eu acho que o pessoal já está falando em te promover de novo. Eu fui promovido dia 6 de setembro. Eu estou com 63 anos. E eu não ganho mal. Eu ganho muito bem. Cada aumento meu, se vai dar 10%, 20%, é muita coisa. Com a minha idade, muita gente já está sonhando em se aposentar. Eu não, eu estou ganhando bem, tenho emprego. Para que eu vou querer aposentadoria? E eu gosto de trabalhar, quero dinheiro, eu adoro dinheiro. Então, para mim, essa pandemia está sendo uma pandemia de deuses budistas, porque eu cultivo os deuses budistas no meu coração. Como é que vai ser a sua pandemia? O seu coração vai decidir. Como eu e o Gosho e essas orientações ensinaram para você. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem um tempinho. Oi, alguém está falando aí no mudo? Acho. Eu quero, sim, falar. Eu, Jorge, já pratico budismo há 30 e poucos anos, né? E eu acho que eu estou sentindo o reflexo da pandemia, da vida da Thaís, não só da pandemia, da vida da Thaís, agora, né? E quando a gente fala que a gente está participando, ou então convidando alguém, ou então fazendo a matéria, parece que é para a gente, né? Então, assim, muitas das coisas que você comentou, eu me encaixei nesse cenário, né? Eu estou numa fase reclamona, eu estou numa fase que não é questão de duvidar, mas o Daimoku ainda não está preenchendo todo o meu coração. E nunca foi assim. É só esse período que eu estou vivendo. Eu não É digo por nem que é causa da essa pandemia. reclamação. Hã? Por causa da visão negativa que causa essas reclamações. Sim, sim. E agora você falou uma coisa muito importante, né? Que é fazer bastante Daimoku, né? Porque eu acho que isso a gente vai entrando em órbita, né? E assim, eu tenho percebido em mim, né? Que eu tô mais assim preocupada, que eu tô mais assim reclamona, que eu tô mais chorona, né? Que muitas coisas eu não queria que tivesse acontecendo do jeito que está, mas é porque está, né? Então assim, eu tenho buscado fazer agora um Daimoku, né, ultimamente, para mim, né, para o meu coração, porque a gente sempre faz para o bloco, para a comunidade, para a família, para o marido, para um monte de coisa. E muitas vezes a gente esquece da gente, né? Então eu achei que isso é válido, assim, foi muito bom que você orientou. Porque às vezes a gente quer buscar respostas em outros lugares e está dentro da nossa própria casa, né? O japonês, eu era do Rio, sou carioca morando em São Paulo desde 2004. O japonês, lá do Rio, eu ficava com inveja dos paulistas, porque o paulista ganha mais benefício que o carioca, sabia?
A gente tem essa percepção. Por que o paulista? Não, mas não são o paulista comum. É que a gente olhava a nata da BSGI, porque eles têm uma prática mais disciplinada, muitos ensinamentos mais rigorosos. Aí eu vim para São Paulo e estou aprendendo com os paulistas. E eu aprendi que todo mundo aqui que vai para o Japão fala: o japonês ganha mais benefício que o brasileiro. Aí, toda vez que vinha um japonês aqui, daqueles férias, eu perguntava, que eu falo inglês, com aqueles que falavam inglês, eu perguntava para eles. Aí, eles me contaram. Uma das coisas que eles me contaram é que eu vou contar hoje. Um japonês trabalha de 10 a 12 horas por dia. Eles gostam de trabalhar e é da cultura dele. E eles só ganham 8 horas, não ganham hora extra. Eles fazem isso, não são obrigados pela empresa. Eles fazem isso pelo bem da empresa, já é a educação deles. Então, se eles trabalham 2, 3 horas, 4 horas a mais, eles fazem pelo bem da empresa. E a empresa, em troca, quando tem crise, não demite ninguém. É uma troca cultural. Então, tem japonês que entra numa empresa e morre naquela empresa, aposenta naquela empresa. E a empresa é privada, não é pública. Aí eles trabalham muito. Quando eles têm um problema como o seu, ou qualquer outro problema grave, durante a semana, olha só, tem condução lá também, tem gente que mora distante. Quando eles estão com problema assim, eles fazem, no mínimo, 3 horas por dia. Ó, trabalha 10 a 12, faz 3 horas, vai para a organização, vai para a reunião e ainda tem que falar com a esposa, com os filhos e dormir. Vê uma televisão, o cara faz 3 horas. Aí, no fim de semana, ele senta sábado de manhã, só sai no início da noite, só para no meio do caminho para comer uma coisinha rápida, ir no banheiro. Ele fica o dia inteiro fazendo aibo. No domingo, a mesma coisa. Só para ir para a reunião, ir no banheiro e comer. Aí eles resolvem os problemas e ganham mais benefício que a gente. Lá é assim. Controle da mente, controle do coração. É assim que eles têm força para dizer, eles dizem para a mente deles, faz um decreto. Mente, agora vai pensar assim positivo. Não fala do negativo, fala do positivo. Quando vem o pensamento, opa, mente, para. Eu agora quero que pense nessa direção. Eu quero que fale desse jeito. Quero que veja desse jeito. Mas eles têm força na voz, da determinação e da quantidade dessa prática. Aí a vida segue a voz do decreto. Eles determinam na frente do corrosão. Agora em diante, só vou falar isso. Agora em diante, só vou pensar isso. E agora vai melhorar. E melhora. Uma história. Uma membro brasileira minha foi passar um tempo com a filha que foi para o Japão, casada. Aí ela frequentou as reuniões lá no Japão. E ela fala japonês. Aí foi um casal com uma criança chorona. A criança fez um inferno na reunião. Chorou, gritou. No final da reunião, ela assistiu. O dirigente chamou a mãe e o pai no canto. Não foi em público, não, mas ela viu. O dirigente descascou o casal. Com uma rigorosidade que ela ficou magoada de ver aquilo. Que eles não tinham daimoku, não tinham decisão, não tinha compromisso. Como é que o filho deles agiu assim?
é por culpa da falta de daimoku deles. Olha, arrasou com o casal. Aí depois, toda semana ia um dirigente japonês na casa dela visitar ela. Essa senhora, não é o casal, não. Aí ela perguntou para um, por que vocês estão me visitando? Ah, porque você é brasileira. Você não entende o que você viu. Aqui no Japão, nós temos o Shugyo, chama-se treinamento rigoroso, que vem desde o sensei. Aqui nós aprendemos a dominar nossa mente e a dominar nossa vida, com daimoku, com estudo. Então, a gente está preocupado com você, porque vocês brasileiros não entendem a rigorosidade da prática budista aqui no Japão. Mas aquilo foi para o bem do casal. Você vai ver, quando esse casal voltar, como será. Na próxima reunião, o casal veio e levou o filho. Aí ela perguntou depois para o casal, porque o filho ficou comportado, ficou um santo. Um mês. O casal fez daimoku todo dia para a felicidade e paz do filho. Não brigou com o filho, não esganou o filho, não bateu no filho. Fez daimoku. E com o daimoku atraiu os deuses budistas e mudou a situação. Então, ter essa determinação de ferro, que Nichiren fala que o treinamento do budista é uma espada de ferro. Ela é forjada no fogo e leva martelada para ficar um aço de uma espada afiada. Então, a mente é um treinamento rigoroso da mente. Shugyo. Treinamento rigoroso da mente. Não é ser grosso com as pessoas. É treinamento do seu coração. Lá, os membros concordam em ter esse treinamento. Aqui no Brasil, se fizesse isso, ia ter até ação na justiça. Que aqui o povo é muito chorão, é muito cheio de mimimi. O politicamente correto aqui é diferente do politicamente correto no Japão. Por isso eles têm 10 milhões de famílias no Japão e eles ganham benefício e os caras que eram pobres viraram ricos. Todo mundo da época da juventude do Sensei está todo mundo bem, os veteranos está todo mundo bem e feliz. Mas com essa rigorosidade. Aí com a gente com mimimi, chorar não resolve. Chorar é desabafo, é tristeza. No lugar disso, você tem que colocar determinação do forte como a espada de aço. E Nichiren fala, a espada do Sutta de Loto, fala no Gosho, a espada do Sutta de Loto não é para ser usada nas mãos de um covarde na fé. Olha a rigorosidade dessa frase do Gosho de Nichiren. Ele falou isso para Shijokingo. Não é para ser usada por uma pessoa fraca na fé. Quer dizer, fraca na determinação. Você tem que ser o rugido do leão. Eu é que mando na minha vida, não é pensamento de tristeza, não. O pensamento de tristeza não é a Thaís. Não é nenhum de vocês. Vocês não sabem de onde vem esse pensamento de tristeza. Pode ter vindo de um demônio, de uma entidade negativa. Que existe isso e está escrito no Gosho. As maldades entram na sua vida porque você abriu o coração para a maldade. Fala mal dos outros, sente raiva, fofoca, inveja. Tem o ditado para acabar, né? Cada hora. Por que o cachorro entra na igreja? Porque ele quis entrar e porque a porta estava aberta. Então, por que a maldade entra no seu coração? Porque ela quis entrar e porque você tem o sentimento de maldade e não percebe.
Se você não cuidar da tristeza, ela vira depressão. Se você não cuidar da depressão, ela vira síndrome de pânico e coisa pior. Eu oriento muitas pessoas nesse caminho errado. Mas tem que despertar a fé da espada de ferro, de aço. Eu vou dominar os pensamentos negativos. Eu vou colocar no lugar o positivo. Então, eu peço desculpas por trazer orientações tão rigorosas do Buda e do Sensei e dos praticantes japoneses. Mas só assim, no Shugyo, na espada que leva martelada, é que a mente vai para a direção certa. Então, eu vou encerrar minhas palavras com o poema do Sensei, só um pedacinho de um poema do Sensei, que ele fala: sejam fortes, sejam absolutamente fortes. Muito obrigado, boa noite.